Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Renata, de Matemática, e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar o conteúdo referente à circunferência trigonométrica, na transformação de unidades de medidas de ângulos e a sua redução ao primeiro quadrante. Você aí em casa já parou para se perguntar, será que existe um sistema internacional de unidade de medidas para ângulos? Como que seria esse sistema? Ele é único para todo mundo? Será que nesse sistema tem uma unidade padrão que seja para medir ângulos? Sim, eu digo para vocês que existe essa unidade e ela é chamada de radianos. Então, é uma das formas que a gente tem para medir ângulos. Na circunferência trigonométrica, nós temos algumas características que a definem. A primeira delas é que o centro dessa circunferência coincide com o centro de um plano cartesiano. Isso quer dizer que o centro da circunferência é exatamente o ponto 0, 0. O valor 0 para x e 0 para y. O que mais que ela tem de particularidade? Que o seu raio é unitário, ou seja, tem uma unidade. A distância de qualquer um dos pontos da circunferência até o seu centro é igual a 1. E que ela é dividida em 4 quadrantes. Esses 4 quadrantes seguem o sentido anti-horário para o sinal positivo e o sentido horário para o sinal negativo. Aí, nessa circunferência trigonométrica, então, nós temos os quadrantes seguindo o sentido positivo. O primeiro quadrante, que vai de 0 a 90 graus, o segundo quadrante de 90 a 180 graus, o terceiro quadrante de 90 a 270 graus e o quarto quadrante que vai de 270 a 360 graus. E por falar em graus, também deixo aqui para vocês a marcação dos graus, dos ângulos, tanto em graus como em radianos, tá? Então, se eu tenho uma volta completa na circunferência, eu tenho 360 graus, que em radianos equivale a 2π. Quando eu falo que eu tenho 90 graus, eu digo que eu tenho π sobre 2 radianos na unidade radiana. Se eu tiver com o ângulo de 180 graus, eu tenho π radianos. E, por fim, dentro dos ângulos que estão sobre os eixos ordenados desse plano cartesiano, o ângulo de 270 graus equivale ao ângulo de 3π sobre 2 radianos. Então, esses são os 4 quadrantes da nossa circunferência trigonométrica. Seu centro coincide com o ponto 0, 0. O seu raio é unitário, a distância de qualquer um dos pontos da circunferência até o centro é 0. E agora, vou deixar um quiz para vocês pensarem um pouquinho. Aliás, antes do quiz, pessoal, antes do quiz, eu quis deixar aqui, né, novamente, o momento de você estudar, quando você for estudar, para que você tenha de novo aqui as unidades que podem ser tanto em graus como em radianos, tá? Então, vamos pensar um pouquinho lá. Então, além da circunferência, em qual outra figura nós podemos estudar a trigonometria, em se tratando de figura plana, tá? Porque quando eu falo em circunferência trigonométrica, a trigonometria, que são as relações entre ângulos e lados, também são aplicados a outra figura plana. Em qual dessas duas figuras planas nós também podemos encontrar as relações trigonométricas? No hexágono regular ou no triângulo retângulo? Vamos pensar um pouquinho aí com cuidado e a gente já volta para verificar a resposta.
Então vamos lá, gente? Pensando bem, vamos relembrar conteúdos lá do nosso ensino fundamental e chegamos à conclusão de que as relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente e as suas inversas também podem ser encontradas no triângulo retângulo. Então fica uma boa lembrança aí das relações para vocês nessa aula. Então, continuando, como eu já tinha comentado com vocês, nós podemos ter então ângulos escritos em radianos e também escritos em graus. São duas unidades utilizadas para descrever ângulos. Se você tiver um ângulo em graus, você pode transformar esse ângulo para radianos e vice-versa. Como que a gente faz isso? Para transformar ângulos que estão escritos em graus para radianos, nós vamos usar uma regra de 3 simples. Sempre que usar uma regra de 3 simples, na primeira linha dessa regra, nós colocamos a informação que nós temos, que nós já conhecemos. Nós sabemos que a volta completa da circunferência trigonométrica com 360 graus equivalem a 2π radianos. Logo, 180 graus equivale a π radianos. Então, a forma mais simples da informação que nós temos é de que 180 graus equivale a π radianos. E aí, o ângulo que eu tenho em graus, eu posso escrever em x radianos. Multiplicamos cruzado para encontrar esse ângulo alfa em radianos. Ele é dado em graus e você vai transformar para radianos. Para transformar ângulos que estão escritos em radianos para graus, é mais simples ainda, gente. É só substituir o π pelo 180. Na hora que você coloca o 180 graus no lugar do π, efetua a operação indicada no ângulo e você já terá o ângulo escrito em graus. Facinho, né? Vamos ver se é bem facinho? Vamos praticar um pouquinho então aí com o exercício para vocês. Vocês vão dizer a qual quadrante pertencem esses ângulos. O primeiro ângulo já está escrito em graus. O segundo ângulo você deve transformar para graus para poder encontrar lá na circunferência trigonométrica em qual quadrante que esse ângulo está. Então eu vou deixar aqui um tempinho para vocês pensarem, fazerem com carinho no seu caderno e a gente volta daqui a pouquinho para resolver, a gente resolve junto daí, tá bom?
Então vamos lá, gente? Começando pelo ângulo de 1140 graus. Ele já está descrito em graus. Para descobrirmos em qual quadrante esse ângulo está, nós vamos ter que verificar quantas voltas ele dá na circunferência trigonométrica. Então é por esse motivo que eu divido por 360 graus. Aí eu percebo que esse ângulo dá 3 voltas completas, que equivalem a 1080 graus, e depois que ele deu as 3 voltas e que chegou até o 1080, ele ainda anda mais 60 graus. Esses 60 graus é a menor determinação positiva do ângulo de 1140 graus. Então ele vai dar 3 voltas e vai parar lá nos 60 graus. Então, quer dizer que o ângulo pertence ao primeiro quadrante. Como é que eu sei que é o primeiro quadrante? Porque o ângulo de 60 graus está entre 0 e 90 graus, que equivale ao primeiro quadrante. Ok? Espero que você tenha acertado aí em casa. Vamos lá na letra B, então. O primeiro passo, como eu disse, transformar o ângulo que está em radianos para graus. Substituir o π por 180, efetuei as operações e cheguei que o ângulo equivale a menos 810 graus. Opa, esse ângulo é maior do que 360. Então, vamos fazer aquele cálculo para descobrir a menor determinação desse ângulo, dividindo esse ângulo por 360 graus. Eu descubro que ele dá 2 voltas na circunferência trigonométrica e para no ângulo de 90 graus, que é a sua menor determinação. Como que eu vou marcar onde está esse ângulo? Eu vou fazer o sinal negativo. Lembre-se que o sentido negativo é o sentido horário da circunferência trigonométrica. Então, eu deixei marcado em azul aonde está o ângulo de menos 90 graus. Esse ângulo está exatamente sobre o eixo Y, no sentido negativo, tá? Ele não pertence a nenhum quadrante, ele está sobre o eixo Y voltado para baixo no sentido negativo. Então, na hora de marcar o ângulo, não se esqueçam que o sinal positivo, o ângulo positivo, ele vai ser marcado no sentido anti-horário e o ângulo negativo no sentido horário da circunferência, ok? Então, nós vamos ver também o que acontece quando o ângulo é maior do que 360 graus e ele está, na verdade, entre 90 e 360. Pode acontecer, né, do ângulo ser 200 graus, 300 graus. Então, o que acontece? Ele não está no primeiro quadrante. Nós temos que fazer essa redução ao primeiro quadrante para depois definirmos as relações trigonométricas desse ângulo, tá? Isso vai nos ajudar a verificar essas relações trigonométricas. Então, se o ângulo estiver no segundo quadrante, como é que a gente faz para descobrir qual que é o seu correspondente no primeiro quadrante? Nós vamos fazer 180 menos o ângulo que está no segundo quadrante. Se ele estiver no terceiro, nós vamos fazer o ângulo menos 180. Nesses dois casos, segundo e terceiro quadrante, nós fazemos a diferença do ângulo com o ângulo de 180 graus que está sobre o eixo X. Então, sempre lembre-se de que vocês vão relacionar os ângulos entre 90 e 360 com os ângulos que estão sobre o eixo X. Segundo e terceiro quadrante, o eixo X representa o ângulo de 180 graus. No quarto quadrante, aqui no eixo X, eu tenho o ângulo de 360 graus. Então, se o ângulo estiver no quarto quadrante, eu vou operar fazendo a diferença com o ângulo de 360 graus. Então, 360 menos o ângulo que você tem lá, que está no quarto quadrante. Então, para você não errar, lembre-se sempre que você vai comparar os ângulos com os ângulos que você já tem sobre o eixo X. Segundo e terceiro quadrante é o ângulo de 180 graus, no quarto quadrante é o ângulo de 360 graus. Então, vamos lá, né? Determine o quadrante onde está situada a extremidade P, que é um ponto, sobre o arco AP, que o ângulo de 2.120 graus. E qual que é a sua equivalência no primeiro quadrante? Então, agora você vai fazer a menor determinação e depois dessa menor determinação, reduzir esse ângulo ao primeiro quadrante. Vamos lá?
Então vamos lá, gente? Primeiro passo, então, calcular a menor determinação deste ângulo. Como que a gente faz isso? Dividindo o ângulo por 360 graus. Vou lembrar para vocês que a gente faz essa divisão que é para verificar quantas voltas esse ângulo dá na circunferência toda, que é de 360 graus. Chegamos à conclusão de que ele dá 5 voltas e ainda chega até o 320 graus. Notem que o 320 graus é o ângulo que está entre 90 e 360. Ainda, nós verificamos que esse ângulo de 320 graus pertence ao quarto quadrante. Aí você volta nos slides anteriores para fazer a cola, né, da fórmula que você vai usar para reduzir o ângulo que está do quarto quadrante para o primeiro. Mas se você não quiser colar, você vai lembrar daquela dica que eu te dei. Compara com o ângulo que está no eixo X. No quarto quadrante, o ângulo que está no eixo X é o ângulo de 360 graus. Então, nós vamos comparar o ângulo de 320 graus com o ângulo de 360 graus. E aí, eu vou fazer 360 menos 320, chegando à conclusão de que o ângulo de 320 graus equivale ao ângulo de 40 graus, equivale nas relações trigonométricas que serão estudadas na matemática, fazem parte da nossa matemática, tá? Então aqui eu deixei para vocês, ele pertence ao quarto quadrante, qual é a fórmula que a gente usa e esse cálculo. Então esse ângulo representa o ângulo de 40 graus. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós resolvemos alguns exercícios com mudanças de unidades para medidas de ângulos. Revisamos aí a circunferência trigonométrica, os seus quadrantes, vimos que os ângulos podem ser descritos em graus e radianos, podendo mudar, fazer essa transformação de unidades. A determinação da menor determinação de um ângulo, que dá mais de uma volta na circunferência trigonométrica, e por fim, fizemos essa redução do ângulo ao primeiro quadrante. Então, espero aí que vocês tenham gostado, tenham praticado bastante. Deixo a minha dica para que vocês continuem estudando e a gente se vê na próxima aula.